Olá, seja bem-vindo ao Cidadania em Debate, produzido pelo Tribunal Regional Eleitoral de Mato Grosso. No programa de hoje, nós vamos discutir um assunto de interesse nacional, o documento único para os cidadãos brasileiros. Isso mesmo, a identificação civil nacional. Você sabia que a identificação civil nacional vai reunir em um único documento vários documentos hoje que o brasileiro usa? E você sabia que já foi sancionada uma lei pelo presidente da República que cria esse documento único? E outros benefícios do documento único além disso? A segurança, porque acaba com a falsificação de documentos do Brasil. Sobre esse assunto, nós vamos discutir aqui com o secretário de Tecnologia da Informação do TSE, Giuseppe. Obrigada, Giuseppe. Janino, obrigada pela presença. E o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Luiz D'Arienzo. Obrigada, Luiz, pela sua presença. Giuseppe, eu começo com você. A gente está falando de documento único, mas qual é a relação entre documento único e justiça eleitoral? O que um assunto tem a ver com o outro? Bem, a Justiça Eleitoral iniciou um trabalho desde que se tornou o processo eleitoral conduzido pela tecnologia. A Justiça Eleitoral tem apostado no desenvolvimento tecnológico e criado, a partir das inovações tecnológicas, vários mecanismos que vão trazer transparência e segurança para o processo eleitoral. Foi iniciado, a partir de 2007, o cadastramento biométrico do eleitor, partindo da premissa que não existem duas digitais iguais no mundo. Se faz o cadastramento do eleitor, colhendo as suas digitais, retirando também a sua foto, que é um elemento biométrico, e ali se garante que o eleitor que foi cadastrado é exatamente o eleitor que está sendo identificado na urna eletrônica, evitando, nesse caso, que uma pessoa se passe por outra. O outro benefício neste cadastro de eleitores, que também é o cadastro de cidadão, se verifica se nessa base de dados, que contém dados biométricos, hoje nós temos mais de 63 milhões de registros com cadastros biométricos, por meio de um sistema denominado AFIS, que é o acronismo de Automated Identification Fingerprint System, que verifica as minúcias das digitais e compara essas minúcias com todas as digitais nessa base de dados, verificando ali se existe alguma coincidência. Se houver coincidência, fica evidenciado que há mais de um registro de um determinado cidadão. Então, com a biometria, nós trouxemos mais garantia de integridade e evitando a duplicidade de pessoas que criam registros com documentos falsos, por exemplo, e garantindo que o cidadão que se cadastrou é exatamente o que está sendo habilitado na urna eletrônica. E a biometria será usada para o documento único, é isso? Sim, à medida em que se constituiu esse cadastro de eleitores, que já era um cadastro extremamente confiável, se incluiu o mecanismo da biometria, ali sim se propiciou o que nós chamamos hoje da identidade civil nacional, um banco de dados com alto índice de credibilidade e de integridade, que garante a identificação do cidadão por meio dos seus dados biológicos, que são, no caso, as digitais e também a sua foto por meio de análise matemática. Você estava dizendo que o documento único terá algumas características específicas. O brasileiro pensa que todos os documentos de identificação serão automaticamente substituídos por um único documento. É isso mesmo? Ou o documento único vai abarcar alguns documentos e outros não? Como é que vai funcionar? O objetivo principal da identidade civil nacional é garantir a integridade no cadastro, que não haja pessoas que criam personagens com outros documentos. As falsificações. Exato. Então, ali se garante que o cidadão, uma vez identificado, é o próprio por meio da análise das suas minúcias biométricas. E evita duplicidade nesse cadastro, ou homologação, digamos assim, de identidades falsas que são usadas para a prática da falsidade ideológica. Esse cadastro ele vai vincular alguns documentos básicos, como a própria identidade, será vinculada a esse documento, o título de eleitor também estará vinculado a esse documento diretamente, o CPF
também estará incluído nesse documento. A carteira de habilitação? Nesse caso, não, porque a carteira de habilitação tem um outro processo. Ele tem validades diferenciadas, entre outros processos que estão vinculados à cassação, assim como etc. o passaporte, que você tem que fazer de tempos em tempos, né? Existem regras específicas para cada um desses documentos que tem todo um processo, um negócio, digamos assim, que define, inclusive, a validade e a aplicabilidade desses documentos. Então, aqueles que estão ligados diretamente à identificação estarão congregados nesse processo de identidade civil nacional, que pode se tornar também um documento. Além desses benefícios que você disse, você falou de um cadastro nacional único, um banco de dados nacional, né? Isso seria importante, por exemplo, para que as instituições possam compartilhar esses dados e conseguir alguma economia de recursos? Porque hoje, por exemplo, eu vou em qualquer outra instituição e eu tenho que fazer o cadastro de novo. A Justiça Eleitoral ela vai compartilhar com outros órgãos públicos, outros poderes, por exemplo? Sim, esse é exatamente o objetivo. É se criar uma base íntegra, com garantia de unicidade, e que tenham elementos ali que o eleitor, o cidadão, possa identificar de forma precisa, que são os seus próprios dados biológicos, e fornecer serviço para outras instituições. Se é uma grande base de consulta para se efetuar qualquer tipo de transação. Por exemplo, o cidadão vai a um banco, abrir uma conta, ele poderia apresentar o seu CPF, mais a sua digital, automaticamente essa consulta é feita nessa base e se verifica se ele consta lá e está unificado. Uma vez verificado isso, se dá garantia de que é aquele mesmo cidadão que está abrindo a conta e não se trata ali de um personagem ou de uma outra pessoa que esteja utilizando do seu próprio nome ou de outros nomes, criando outros personagens para a prática da falsidade ideológica. Assim também seria uma forma viável de fazer transações eletrônicas. É um meio garantido, né, de que o cidadão possa interagir pelo meio de serviços eletrônicos, como portais, serviços de governo, entre outros, garantindo que é o próprio cidadão que está ali fazendo a transação. É interessante, você falou sobre a pessoa chegar no banco, apresentar a sua digital e ali o banco já conseguir, através talvez de um convênio com a Justiça, com o poder público, conseguir confirmar se é aquela pessoa mesmo. E é interessante que o Brasil caminha a passos largos para uma questão futurista que a gente via em filmes, né, futuristas até bem recente, em pouco tempo, e que isso já está colocado assim, aí para o cidadão. Basta ele se dirigir a um posto da Justiça Eleitoral e fazer a sua biometria, não é? Exatamente. E por falar em biometria, como é que está a biometria aqui em Mato Grosso, Dariano? Nós estamos ampliando, estamos com revisões biométricas em 3 municípios, né? Cuiabá, Várzea Grande e Sinop, que visa a revisão do eleitorado como um todo, né? Para reidentificação dos eleitores. E recentemente nós tiramos o sistema de agendamento do ar, né? Na realidade, cancelamos os agendamentos para permitir que o atendimento seja feito por ordem de chegada, com a intenção de que aumente a demanda de eleitores, né? Nós passamos por um momento em que haviam muitos agendamentos e com uma quantidade de furos muito grandes de fila, né, de não comparecimento, e aí o ponto de atendimento ficava vazio, e aí nós decidimos retirar esse agendamento. Então, os eleitores que já estavam agendados continuam sendo tratados com prioridade, né? Então, chegou no momento do seu horário de agendamento, chegou para ser atendido com prioridade, mas as filas estão abertas agora para quem chegue para ser atendido, né? E com isso nós já tivemos um aumento recente de produtividade, um aumento em torno de 5% a 6% na produtividade das filas, e a ideia é que com a divulgação agora nós consigamos aumentar ainda mais a procura pelos postos de atendimentos. Isso é importante porque mostra que são trabalhos conjugados. Exato. Tanto na questão do negócio eleitoral, onde o eleitor garante a integridade na identificação dele no momento de votar, ou seja, uma vez ele se cadastrando biometricamente, ele garante também que nenhuma pessoa vai se passar por ele no momento Exato. da votação. Por outro lado, ele está contribuindo para o outro grande programa, que é a Identidade Civil Nacional, que Exato. vai viabilizar que esse próprio cidadão possa interagir em qualquer transação, seja ela eletrônica ou não, como uma base onde vai homologá-lo, garantindo que ele é ele próprio pelo meio da análise
das suas minúcias digitais, garantindo ali a transação. E só para a gente, quando a gente fala em ICN, né, o pessoal tem perguntado, o exemplo que eu costumo dar é que ele é uma base de autenticação, né? É como se fosse um perímetro de segurança de uma rede corporativa de dados, né? Quando você chega numa empresa, você tem um ponto central de autenticação, é o que nós estamos tentando fazer com o ICN. Então, o aumento da biometria já vai nos ajudar a concluir o processo de migração para o documento único. Né? Combatendo fraudes. Combatendo fraudes. Giuseppe falou recentemente que o TSE conseguiu identificar um cidadão que tinha 52 carteiras de identidade, 52 CPFs. Como é que foi isso? A biometria identifica possíveis fraudes? Vocês já estão depurando esses dados? Sim, isso é um caso bastante emblemático. Hoje nós temos uma base de mais de 63 milhões de registros cadastrados biometricamente, graças ao serviço da Justiça Eleitoral, por meio do trabalho que é feito nos tribunais regionais eleitorais, no âmbito de cada estado. Chegamos a um montante de mais de 63 milhões de cidadãos cadastrados biometricamente. Nesse processo, eles são submetidos a uma análise por meio desse sistema EIFS, se analisa minúcias de todas as digitais e se compara com toda a base de dados. Nessa comparação, quando há a coincidência, ou seja, se verifica uma duplicidade, esses registros automaticamente são segregados. Então, nós já identificamos, nesse processo de análise dessa base de 63 milhões de registros, uma base de mais de 26 mil duplicidades. Ou seja, mais de 26 mil pessoas que têm mais de uma identidade. É muita gente. Então, nesse caso, identificamos um cidadão que tinha 52 títulos de eleitor. 52 títulos. E aí 52 vezes tudo, né? 52 de identidade, carteira de motorista, benefício do Bolsa Família. Imagina os programas sociais. Exato. Né? Exatamente. Então isso mostra, descortina uma realidade que é a fragilidade da identificação civil nacional. Simplesmente mostra o quanto está fragilizado o processo que nós temos hoje. E a identificação biométrica, realizada pela Justiça Eleitoral, com o objetivo da criação da base da identificação civil nacional, ela mostra essa realidade e corrige. À medida que se identifica esse tipo de prática, esse tipo de sujeito, automaticamente ele já é segregado e sofre aí as devidas penalidades pelo crime de falsidade ideológica. Ou seja, nós demonstramos o cenário que existe, a fragilidade que há hoje na questão da identificação tradicional e, ao mesmo tempo, vamos saneando esse processo por meio desse programa chamado Identidade Civil Nacional. E por meio da Justiça Eleitoral, o Brasil caminha a passos largos para o futuro. É isso aí, é com a biometria que a gente vai chegar lá. No próximo bloco, nós vamos falar da importância da biometria também para a segurança pública. Não saia daí, nós voltamos já. Voltamos com o programa Cidadania em Debate, no qual a gente discute hoje a Identificação Civil Nacional, que é um documento único, um projeto do governo federal em parceria com a Justiça Federal e que será implantado por meio da biometria que está acontecendo em todos os estados. Eu converso aqui hoje com o Giuseppe Janino, que é do TSE, secretário de Tecnologia da Informação do TSE, e com o secretário de Tecnologia da Informação do TRE, Luiz D'Arienzo. Giuseppe, você estava dizendo agora há pouco que o TSE identificou, por exemplo, um cidadão que tinha 52 títulos eleitorais, né, que tinha 52 documentos. Essas pessoas muitas vezes não, eles cometem essas fraudes para cometer crime, né, porque a fraude já é um crime. Mas qual que é a importância da biometria, por exemplo, para os estados combaterem a criminalidade, decifrarem crimes maiores como homicídios, latrocínios, roubo? Como é que vai se dar esse processo? A Justiça Eleitoral vai entregar essa base de dados de impressão digital da sociedade para os estados, para a identificação de crimes, por exemplo, de criminosos? A identificação biométrica do eleitor, ela extrapolou, digamos assim, o negócio eleitoral.
se tornou agora o Programa Identidade Civil Nacional e, a partir daí, ela se torna ser um programa de Estado. Então, não só se utilizará essa base para a questão da identificação, como também será, digamos assim, o grande núcleo de verificação de todas as ações do cidadão, em parceria com as polícias civis, com a Polícia Federal, num processo de integração, de convergência, digamos assim, de serviços para a identificação do cidadão por meio das seus dados biológicos. No caso com as Secretarias de Segurança Pública, não só a lei, que é a Lei 1344 de 2017, que regulamenta a Identidade Civil Nacional, estabelece a parceria entre os institutos de identificação, assim também como órgãos da Secretaria de Segurança, Polícia Civil e Polícia Federal, num trabalho, por exemplo, de investigação. Como nós colhemos as digitais num modelo que nós chamamos de um modelo rolado, que é onde se rola o dedo e se colhe toda a imagem da digital, isso viabiliza, inclusive, a pesquisas de fragmentos de digitais, como em caso de crimes. Se tem um pedaço da digital, esse pedaço ele pode ser submetido à base, como nós temos a área completa, e possibilita ali a identidade, a identificação dessa respectiva digital. Desde o início, a Justiça Eleitoral já tinha essa preocupação de colher a digital rolada para atender outras instituições, por exemplo? Exatamente, já pensando num futuro projeto de Estado, conforme se constatou agora, se consolidou. Então, no caso da biometria, também há um detalhe interessante, que a biometria não é somente se restringe às digitais. A própria fotografia que é retirada no momento da coleta, do cadastramento, se torna um dado biométrico, porque possibilita, a partir daquela foto, se fazer análise matemática da face e se prover ali o reconhecimento facial. Aquela não é uma foto comum. Não é uma Ela foto é uma comum. foto específica Exato. para a identificação. Tanto é que o software identifica, né, as pupilas. Na hora que você coloca o leitor no biombo para tirar a foto, identifica as pupilas. Você tem que estar com o rosto alinhado para poder calcular a distância, né, entre maxilar e face. Então, é já de uma assinatura matemática também do rosto, do mesmo jeito que é o dedo, né? E é só complementando, estava pensando aqui, uma outra vantagem também para os estados é que hoje em alguns estados você não tem base na Polícia Civil, por exemplo, do EIFES. Então, muitas vezes a Polícia Civil, primeiro que tirar digital em crime não é tão simples quanto em filme, né? Filme o cara joga só um pozinho e a digital está lá pronta. Então, assim, é difícil para um papiloscopista colher, para um investigador colher aquela digital. E aí, em alguns estados, a Polícia Estadual não tem acesso ao EIFES. Então, tem que entrar em contato com a Polícia Federal para poder tentar mandar a identidade com o cadastro vindo para a Justiça Eleitoral. Agora você tem uma base única nacional que todo mundo vai poder submeter a... Então, assim, você tem uma centralização de algo que era feito também pulverizado, né? É, muito bem lembrado, porque até então os estados trabalhavam com as suas próprias bases. Exato. Tanto é que é possível hoje no país se tirar 27 carteiras de identidade em 26 unidades federativas e mais o Distrito Federal. Isso porque o RG é feito no âmbito de cada estado. E cada estado tem o seu banco de dados que não conversa entre si. E nem sempre tem uma tecnologia como o EIFES para cruzar as digitais. Então, às vezes, tira a digital rolada, que é a melhor tecnologia de coleta, né? Como a gente pergunta, por que não tira do iPhone, do celular, do smartphone? Aquela coleta ela é pontual. Por isso que fazem várias leituras quando você está cadastrando o celular. Como de plano de saúde também, de banco, que você faz só... Exato, ali, é só face. É chamada coleta plana e não rolada, né? Então ele pega só uma superfície, um pedaço dessa sua digital. E aí, às vezes, a Polícia Estadual não tem o EIFES, que é o software, a plataforma de software, que cruza esses dados porque às vezes um papiloscopista tem que pegar a identidade a digital em alguns estados ou em alguns municípios e ficar cruzando isso de forma visual, né? Então, demora-se uma eternidade, né? No EIFES... Do TSE a gente cruza 120 e poucas mil consultas por dia de comparações, né? Então, assim, é um ganho de desempenho absurdo.
Sim. E existem alguns estados, por exemplo, que são mais desenvolvidos, que já fizeram também o cadastramento biométrico, têm o seu sistema EFIS, mas essa análise fica restrita no âmbito do estado. Então, por exemplo, o sujeito, ele é garantido que está individualizado num determinado estado, mas se ele tira um outro documento no outro estado, isso não aparece. Então, com uma base centralizada, que é a base da Justiça Eleitoral, e com um sistema EIFES que consiga realmente fazer todo o processamento, nós conseguimos admitir 120 mil registros por dia e verificar registro por registro se há duplicidade. Isso traz um banco de dados realmente que presta serviço para o Estado, não só para a administração pública federal, estadual e municipal, mas também para a iniciativa privada, onde todas as consultas podem convergir para um único ponto e garantir ali que haja integridade nas transações, eliminando esse grande câncer que nós temos, que é a prática da falsidade ideológica. Nós temos também a possibilidade de fazer parcerias com o INSS, com outras autarquias e que prestam serviço direto ao cidadão, né? E que são alvos de fraudes constantes. Programas sociais. E além da fraude, a gente tem ainda a parte econômica, né? Nós estamos passando por uma crise, temos PEC de teto de gasto, o governo está passando por uma dificuldade econômica. No momento que você tem 27 bases de dados, cada estado com o seu, então você precisa de 27 softwares de comparação, você precisa de 27 data centers para fazer essa comparação. E se nós fôssemos interligar, precisaria de 26 interligações. Então seria um gasto muito maior do que fazer isso numa instituição que já tem esse investimento, né, e investir num ponto só. É isso que nós fazemos em... Mesmo com as eventuais críticas de que a biometria custa caro, para que colher a biometria, né, de eleitores do Brasil todo, nós temos em Mato Grosso, por exemplo, cidades que ficam muito longe, locais de difícil acesso, que a gente vai ter que ir lá. Sim. A Justiça Eleitoral vai ter que pagar hora extra para servidor ir lá, vai ter que pagar transporte, vai ter que pagar diária, terá que ser feito. Mas no final o benefício para o Brasil como um todo será muito grande. E assim, na verdade, a população quando faz esse cálculo, os críticos quando fazem o cálculo, falam assim, tá certo, a Justiça Eleitoral tem que ir num lugar de difícil acesso, vai gastar um orçamento X. Mas se não for a Justiça Eleitoral, um outro órgão vai ter que ir. E às vezes não é um órgão só, são 2, 3, né? Às vezes tem que ir a Polícia Civil, tem que ir a Politec, são vários órgãos indo lá. Então, na realidade, nós estamos reduzindo o custo. Porque nós estamos deslocando uma única equipe no país todo, de todos os órgãos públicos, uma única equipe está indo para aquele lugar, né? Coletando e voltando. Exato, essa questão do custo também é bastante importante, né? Se isso custa caro. No nosso entendimento, isso é um investimento. Porque foi feito, inclusive, um estudo pela Universidade de Brasília que investigou qual é o custo, o prejuízo do governo somente na prática da falsidade ideológica, utilizando-se de recursos públicos. Chegou-se à conclusão de que se gasta, o dinheiro se vai nessas fraudes, são mais de 20 bilhões de reais ano. 20 bilhões ano com falsificação, falsidade ideológica no Brasil. Exatamente. Contra o poder público, né? Em 7 anos a gente quitaria a dívida externa, né, de 150 bi, que é o nosso... Então, em 7 anos, contendo esse gasto, já cobriria o rombo da dívida pública. Sim, e isso então não se pode encarar como gasto, isso é um investimento para sanear uma realidade, um grande ralo, digamos assim, de recursos públicos que são cada vez mais escassos, pelo meio da prática da falsidade ideológica. Hoje, a previsão é que cada documento de identificação, documento de identidade, vai custar em torno de quanto para os cofres públicos? Hoje foi constituído, por meio da lei, um comitê gestor que atua com a gerência do presidente do Tribunal Superior Eleitoral. Esse comitê é composto por 3 membros, por 3 instituições do Executivo, que é o Ministério do Planejamento, o Ministério da Fazenda e a Casa Civil. Ele é composto por 2 representantes do Congresso, um senador, um deputado, um representante do Conselho Nacional de Justiça e 3 componentes do Tribunal Superior Eleitoral. Esse comitê, Você faz parte desse comitê, né? Sim, atualmente eu faço parte.
Esse comitê se reúne e a atribuição dele é justamente definir diretrizes desse programa. Então, a questão do documento, da forma que isso vai acontecer, se ele vai ser um documento inteligente, que vai ser um cartão com chip ou não, se vai ser um documento material ou não, pode vir a ser até um documento virtual. Pode vir a ser um documento virtual. Sim. Interessante. Então, isso ainda vai ser debatido no âmbito desse comitê, mas o importante da Identidade Civil Nacional é justamente essa infraestrutura que está sendo montada, que é o grande banco de dados, com todos os cidadãos ali cadastrados com seus devidos dados biométricos e um sistema que faça essa verificação dinâmica constante, garantindo dentro desse ecossistema, digamos assim, a garantia da unicidade daquele cidadão e a possibilidade de consulta a essa base para toda a transação que vier, seja no âmbito de governo, seja no âmbito da iniciativa privada, para que as transações que sejam feitas sejam garantidas de que se trata de um único cidadão. Lembrando que essas consultas ao banco de dados, elas serão feitas de forma a preservar os dados do cidadão eleitor. A Justiça Eleitoral não vai disponibilizar para outras entidades, outros órgãos públicos, os dados do eleitor, os dados que são considerados sigilosos, apenas as digitais para efeito de batimento. Esse assunto será um pouco melhor explicado pelo Giuseppe no próximo bloco. E no próximo bloco também vamos ver qual que é o prazo para a Justiça Eleitoral, qual é o prazo para implantar, terminar a biometria, e implantar o documento único no Brasil. A gente volta já, não saia daí. Voltamos a falar sobre a Identificação Civil Nacional, que vai ser implantada no Brasil a partir dos dados biométricos dos eleitores que estão sendo colhidos pela Justiça Eleitoral em todo o país. Eu estou conversando com o Giuseppe, que é do TSE. Giuseppe estava falando no último bloco que os dados dos eleitores, eles serão... será garantido o sigilo dos dados dos eleitores. As pessoas têm medo de que, uma vez cadastrado na Justiça Eleitoral, nós vamos pegar esse cadastro e abrir para todas as instituições públicas e privadas. Não é bem assim, não é? Explique para a gente como é que serão feitas essas parcerias e convênios com outros órgãos públicos e com outros poderes. Bem, a Identidade Civil Nacional, ela parte do cadastro eleitoral. Então, é como se nós fizéssemos uma cópia desse cadastro eleitoral, com alguns atributos que estão ligados exclusivamente à identificação. Nessa outra base eleitoral, os atributos vinculados ao negócio permanecem. E essa será criada uma base com atributos vinculados somente à identificação. Essas duas bases estarão ligadas às biometrias, às bases biométricas de cada eleitor. Então, aí nós montamos um ecossistema que funciona baseado na garantia de unicidade da verificação dessas biometrias. Os dados ali vão ser todos mantidos dentro de um compartimento, nós chamamos aí de um ecossistema, que garante uma forma dinâmica, ou seja, funcionando em tempo todo, 7 dias por semana, 24 horas por dia, a verificação desses registros, e garantindo que aqueles registros que estão ali inseridos nessa base estão unificados. Se não estão unificados, eles estão numa outra base, que é chamada base negativa, onde houve duplicação, identificação de duplicação e tudo mais. Não se trata ali de transferência de dados, simplesmente de prestação de serviço. Então, se eu quero saber se o Giuseppe é Giuseppe em determinados pontos, seja na abertura de uma conta, numa compra no comércio, numa identificação dentro de uma instituição pública, eu vou simplesmente colocar a minha digital e anexar a informação do meu CPF. Esses dados vêm à base, se verifica e vão dizer se ele está na base e se está unificado, ou se ele foi encontrado, por exemplo, numa lista negativa. Então, basicamente, é um serviço que vai ser prestado e não transferência de dados ou compartilhamento de outras informações que estejam nessas bases. Até porque a gente tem a questão do cadastro eleitoral, né? Ele tem algumas características que não dá para você repassar para o documento de identificação nacional, né? O cadastro, por exemplo, ele fecha em maio.
Então, para evitar que eleitores façam transferência e fraudes até a eleição em outubro. Então, nesse período aqui, continua-se fazendo identidades e CPFs, né? Então, essa base ela tem que operar de forma independente da base de eleitores. Então, estará, portanto, garantido o sigilo dos dados dos eleitores, como o celular, telefone celular, sim, muita gente deixa para eventual contato, só a identificação das digitais daquela pessoa. E uma coisa que o José destacou também que é importante, é que o TSE não dará acesso, se eu estiver errado me corrija, o TSE não dará acesso à base de dados. Na realidade, a interação do cliente, digamos assim, né, do banco, por exemplo, para tentar autenticar o usuário, vai tentar autenticar com um serviço, é uma camada de software que tem na frente, e quem acessa a base é o próprio TSE. Então, o TSE é que tem acesso à base de dados. O cliente externo tem acesso só a essa camada de software. E é lógico que nessa camada de software tem barreiras de segurança. Então, o acesso à base de dados, mesmo do ICM, ela está garantida. Protegida. Isso é bastante importante. E qual é o prazo, Giuseppe, para concluirmos a biometria no Brasil? Bem, enquanto esse trabalho estava sendo feito exclusivamente com o foco no negócio eleitoral, com a identificação biométrica do eleitor, nós tínhamos um cronograma de chegar a 100% da nossa base de eleitores, que hoje está em torno de 145 milhões de cidadãos, até o ano de 2020 ou 2022. Essa era a nossa meta para a conclusão de chegarmos lá, e na época nós já vamos ter em torno de 150 milhões de cidadãos. Agora, como isso virou um projeto de Estado, nossa expectativa é que haja um trabalho compartilhado, colaborativo com as outras instituições. Então, aquelas instituições que tenham dados biométricos, que estejam dentro do nosso padrão, nós entendemos que são grandes candidatos a vir aí contribuir para o aceleramento da constituição desse banco na sua plenitude. Os órgãos estaduais de trânsito, por exemplo, podem contribuir nesse sentido? Exatamente. Os DETRANs, estabelecemos já um acordo de cooperação com o DENATRAN para aproveitar os dados biométricos de todos os DETRANs, os institutos de identificação, a Polícia Federal, ou seja, são vários pontos também sem criar restrição, com um trabalho colaborativo com a iniciativa privada também. Se os bancos forem hoje tratar da questão da biometria, que colham dentro do padrão da Justiça Eleitoral e que venham a ceder esses dados também para que venha se completar o mais rápido possível essa base. Ela já está em funcionamento, né? Então, com os dados hoje, conforme eu citei, nós temos mais de 63 milhões de cidadãos cadastrados. Já 63 milhões? Mais de 145? Sim. E está dentro, digamos assim, desse ecossistema. Então, esses 63 milhões já estariam sujeitos a verificações. Então, vamos supor que houvesse a decisão da emissão de um documento. Se essa for a decisão do comitê, se isso tiver recurso, tiver uma série de outros atributos completados para que isso ocorra. Desses 63 milhões já seriam candidatos a receber esse documento ou utilizar o serviço de identificação conforme será previsto. Então, não está exatamente direto, não há uma ligação direta com a prestação do serviço ou início do funcionamento efetivo da Identidade Civil Nacional com a completude desse cadastro. Ele já pode acontecer à medida que há requisitos mínimos para a prestação de um serviço, seja para a emissão de um documento ou prestação de serviços virtuais ou até mesmo um documento virtual. O governo federal terá que complementar esse trabalho, porque a Justiça Eleitoral ela colhe as digitais e a foto da face de eleitores, ou seja, os facultativos entre 16 e 18 anos e 18 a 70 anos, quando o voto é obrigatório. Mas existe a população aí que tem acima de 70 e deixou de comparecer, e tem a população que tem entre 0 e 16, 18 anos. Isso também está previsto? Porque se não é a Justiça Eleitoral, quem vai colher esses dados? São os institutos de identificação em cada estado? Isso está previsto, inclusive, na lei, um trabalho conjunto com os institutos de identificação e também os cartórios de registro civil. Então, essas instituições serão parceiras no processo de cadastramento que vão, digamos, completar esse hiato que existe do cadastramento biométrico de eleitor, que inicia a partir dos 16 anos. Então, de 0 a 16,
nós entendemos que serão grandes candidatos os próprios institutos de identificação e os cartórios de registro civil, trabalhando conjuntamente com o mesmo padrão, com o mesmo objetivo, que é a sustentação da identidade civil nacional. E depois de completa a população, né, completada a biometria da população, os próximos que se tornarem eleitores já terão sido cadastrados desde pequenininhos, né? Então, inclusive, esse trabalho de ter que aos 16 ter que ficar recoletando não vai existir mais, né? Então, isso aí abre uma janela... A não ser a fotografia da face, né? Exato. Porque a digital é a mesma, mas a fotografia da face seria necessária. Aí abre uma janela para cobrir uma falha que nós temos hoje. Hoje tem, por exemplo, a identidade. Todo mundo diz que ela tem validade de 10 anos, mas não vem validade nela. Na verdade, tem esse problema. Você vai para o Mercosul, não tem 10 anos, te devolvem. Né? Não deixa você entrar, mas é porque é uma praxe, né? E como a Justiça Eleitoral tem esse princípio de sempre analisar eleitores e refazer a análise por causa das fraudes eleitorais, né, do combate às fraudes eleitorais, tirando essa necessidade de aos 16 ter que colher digital todo mundo, abre-se a possibilidade da Justiça Eleitoral começar a revisar o cadastro constantemente, garantindo a integridade futura do cadastro inteiro. Então entra na ponta uma criança e aí com o tempo, conforme ela vai andando pelo cadastro, a própria Justiça Eleitoral consegue garantindo a integridade dessa criança até o falecimento. Né? Então você consegue ir fazendo essas permutas de serviço durante o avanço da vida do cadastro. E tem um detalhe interessante que é nós nascemos com digitais únicas. Não existe duas digitais iguais no mundo. E nós nascemos com essas características biológicas e morremos com elas. Elas não se modificam no decorrer do envelhecimento do ser humano. Agora, quando ele é bebê, recém-nascido, existe uma concentração, né, digamos assim, condensação muito grande de minúcias e não se consegue exatamente colher essas minúcias. Então, enquanto o indivíduo é recém-nascido até a faixa dos 10, 12 anos, essas minúcias elas estão ainda se consolidando, muito digamos próximas, assim. Né? Muito próximas, são muito condensadas, estão se consolidando. Estuda-se para que não haja, digamos assim, uma falta de um elemento biométrico para essa faixa, por exemplo, do recém-nascido até os 12 anos, o registro da biometria, analisando-se a palma do bebê. Ao invés de colher a digital, simplesmente colher a palma do bebê, que ali também tem características únicas, individuais, que garantiriam nessa faixa uma verificação com esse elemento biométrico. E com 12 anos, mais ou menos, aquela criança voltaria para a coleta dos dados biométricos. Das digitais. E também da foto, né? Que a foto, ela certamente sofreu modificação com a formação óssea do cidadão. Giuseppe, esse sistema ele é aplicado em algum outro país, algum país de primeiro mundo? Como é que é a emissão de documentos na Europa, por exemplo? As pessoas têm tantos documentos como tem no Brasil, que a gente tem carteira, documento de nascimento, registro de casamento, a gente tem RG, CPF, a gente tem uma série de documentos e números para gravar. E nos outros países, como funciona? Nós vemos uma tendência muito grande da criação de um documento único. Nós tivemos a oportunidade de ver o caso da Bélgica, onde o cidadão tem um documento único, um documento inteligente, onde ele usa para fazer todas as transações, desde comprar o ticket do metrô com esse documento, interagir no serviço público de uma forma geral, fazer a declaração do seu imposto, fazer compras na internet, tudo com um único documento. Ou seja, se congregou todas as iniciativas, a identidade do cidadão, a garantia autoritativa daquele cidadão para efetuar transações num único documento. Isso é uma característica que nós vemos aí em diversos países. Portugal também tem um documento único de identidade, que usa também elementos de identificação digital para a garantia da transação do cidadão. O México, nós identificamos também que o título de eleitor do cidadão mexicano, ele se tornou, digamos, um documento único de utilização, por ser o documento que tem mais credibilidade e também tem biometria. E ele se tornou, de fato, um documento de identificação garantido do cidadão. Então, isso nós vemos no Peru também, há essa iniciativa, e vários países estão, nos Estados Unidos, se converge a identidade para o seguro social, ou drive license, e entre outros documentos que estão realmente se convergendo
para uma única mídia ou para uma única identidade. Agora, uma base biométrica, conforme nós teremos para a identidade, certamente nós teremos um dos maiores cadastros biométricos do mundo. E de grande confiabilidade. Eu quero agradecer a presença de vocês.